Concurseriano e concurseriana, então voltamos aqui agora com a nossa aula 5 da Lei Orgânica do Município de São Fidélis. Vamos dar continuidade aí às aulas, tá? A gente vai colocar os artigos que mais são cobrados aí em prova, beleza? Então, vamos ajudar aí o canal, tá? Deixa a curtida aí no canal. Deixa também aí o seu comentário, se você achar necessário. E se inscreve no canal para você sempre receber as notificações. Clica lá no sininho, coloca lá todas as notificações. Por que a gente pede para colocar todas as notificações? Porque geralmente, de repente você fez um comentário e aí eu respondi esse comentário. Então essa notificação de que eu respondi seu comentário aparece lá para você também. Não aparece só quando eu posto, quando a gente posta um novo vídeo, né? Então coloca todas, que aí você recebe todas as notificações do nosso canal. Beleza? Show de bola. Então vamos seguir aqui. A gente vai dar continuidade. Essa é a 5ª aula, né? A gente vai dar continuidade aí da onde a gente parou. Vou colocar aqui maiorzão para você enxergar melhor, tá? Vou colocar aqui assim. Show de bola. Então, a mesa da Câmara se compõe do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, do primeiro secretário e segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Beleza? Então a gente sabe que a mesa, né, a mesa da Câmara, ela é um órgão ali colegiado responsável pela direção, pela coordenação dos trabalhos legislativos no âmbito aí da Câmara dos Deputados. Então, ela é composta por 5 membros. Geralmente são 4 membros, mas nessa aqui tem 5. Geralmente é o presidente, né? O vice-presidente. Aqui já tem o segundo vice-presidente, né? O primeiro secretário e o segundo secretário. Então, eles vão se substituir nessa ordem. Se o presidente faltar, é o primeiro vice-presidente. Se o primeiro vice-presidente faltar, é o segundo. E assim por diante, tá? E aí, se ele faltar, é o primeiro secretário. Se faltar todo mundo, o segundo secretário fica aí incumbido dessa missão. Então, o presidente, ele é o líder máximo ali, né? Ele vai representar, ele é o representante institucional da Casa Legislativa. Então, ele preside as sessões, ele mantém a ordem durante os debates, ele representa a Câmara em eventos oficiais e exerce ali outras funções administrativas. Já o primeiro vice-presidente, ele é o substituto imediato do presidente em caso de ausência ou impedimento. Então ele assume as responsabilidades do presidente quando necessário, pode desempenhar ali outras funções designadas. Acontece também com o segundo vice-presidente. Ele é o substituto do primeiro vice-presidente. Consequentemente, ele vai assumir as responsabilidades do presidente na ausência de ambos. Então sua função principal é garantir a continuidade e o funcionamento adequado da presidência da Câmara. O primeiro secretário, ele é responsável por questões ali administrativas e burocráticas da Câmara. Então ele cuida da documentação oficial, registros de votos e demais procedimentos administrativos ali relacionados às atividades legislativas. Já o segundo secretário, ele é o substituto do primeiro secretário, também executa suas funções na ausência deste. Então sua atuação está voltada para a mesma esfera administrativa e burocrática. Beleza? Show de bola. Então, a ordem de substituição segue essa hierarquia estabelecida. Beleza? Show de bola. Então, na ausência dos membros da Câmara, ou seja, na ausência de todos esses membros aqui, né? Na ausência de todo mundo, aí quem vai presidir, nesse caso, né? O vereador mais idoso assumirá a presidência. Beleza? O mais idoso aqui na idade, tá? Não é o mais idoso assim na casa, é o mais idoso na idade. Até porque não tem o mais idoso na casa, porque o mandato é de 4 anos, né? Então, eventualmente ali na ausência do presidente, do segundo, o mais idoso assumirá a presidência. Então, aqui a gente está aqui no parágrafo 2, né? Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, ou seja, retirado da mesma.
tá? Pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementação do mandato. Beleza? Então aqui esse parágrafo 2 ele diz o quê? Um componente da Câmara ele pode ser retirado. Se ele for considerado ali faltoso, se ele faltar demais, né? Se ele for omisso, né? Ou seja, omissão é a falta de ação, né? É ineficiente no desempenho. Então aí vai se criar um quórum. Cria-se um quórum e aí a destituição não ocorre de forma arbitrária. Então 2/3. Ou seja, um pouco mais da metade. Beleza? E aí precisa do voto de 2/3 dos membros da Câmara para que isso aconteça. Esse quórum elevado é estabelecido para garantir que a decisão de destituir um membro seja tomada de maneira robusta, né? E não seja influenciada por motivações pontuais. Então, se houver uma votação e a maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara decidir pela destituição de um membro da mesa, um novo vereador será eleito para complementar o mandato do membro destituído. Então, isso assegura que a mesa ela mantém ali sua composição adequada mesmo após a destituição de seus membros. Beleza? Então, a Câmara terá comissões permanentes e especiais. As comissões é onde vai debater ali. Tem comissão da saúde, tem comissão do meio ambiente, né? Então, as comissões permanentes, em razão de matéria de sua competência, caberá discutir e votar projetos de lei e dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recursos de 1/10 dos membros da Câmara. Então, a discussão do voto, a discussão das comissões, ela vai discutir, ela vai votar projetos de lei que dispensar na forma do regimento interno, ou seja, se baseando no regimento interno, aqui ele vai dispensar a competência do plenário. Então vamos lá, aqui ele está dizendo o seguinte: a Câmara ela tem a responsabilidade de analisar, vai discutir, vai votar os projetos de lei, beleza? Isso faz parte de suas funções legislativas, onde os representantes debatem propostas de lei e impactarão a sociedade, beleza? Então o texto ele menciona a possibilidade de dispensar a competência do plenário para tratar ali de determinados projetos de lei. Em alguns casos, o regimento interno pode prever situações em que certos projetos podem ser analisados de maneira mais simplificada, sem a necessidade de uma discussão completa no plenário. Então, essa dispensa de competência do plenário pode ser contestada por meio de um recurso. Se pelo menos 1/10 dos membros da Câmara, 1/10 dos vereadores, discordarem da dispensa e apresentarem um recurso, o projeto de lei será então submetido ao plenário para discussão e votação completa. Então vamos dar um exemplo. Suponha que a Câmara tem um projeto de lei de acordo com o regimento interno, né? Suponha aqui que a Câmara tem um projeto de lei que, de acordo com o regimento interno, pode ser dispensado da análise completa do plenário. Se ao menos 1/10 dos membros da Casa Legislativa discordarem dessa dispensa e apresentarem um recurso, aí o projeto será, então, levado ao plenário para uma discussão e votação mais abrangente, garantindo que os representantes tenham a oportunidade de expressar suas opiniões e votar sobre o assunto de maneira mais ampla. Beleza? Então, as comissões permanentes, em razão de matéria de sua competência, caberá também realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, né? A sociedade civil são o povo, né? Representantes civis, sindicatos, enfim. Então, a Câmara tem a competência de organizar e conduzir audiências públicas. Audiências públicas, ou seja, todo mundo tem acesso. Então, as audiências públicas são reuniões abertas ao público em geral, onde questões de interesse público, né, projetos de lei, políticas
ou outros temas relevantes são discutidos e debatidos. Então, essas audiências públicas não são apenas entre os membros da Câmara. Elas envolvem ali a participação de entidades da sociedade civil. Então, isso significa que organizações, grupos ou representantes da sociedade civil, que podem ser ONGs, associações, movimentos sociais, entre outros, têm a oportunidade de expressar suas opiniões. Então, eles vão apresentar informações relevantes e participar ativamente ali das discussões sobre determinados temas. Então, essa prática de realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil é uma maneira de garantir ali que as decisões legislativas elas sejam informadas pelas perspectivas, né, e necessidades da população em geral, provendo a transparência, a participação, né, no processo democrático. Convocar os secretários municipais, né, os secretários municipais ali são cargos que o prefeito que escolhe, né, ou diretores equivalentes para prestar informações sobre os assuntos inerentes às suas atribuições. Então, os secretários eles trabalham diretamente com o prefeito. Então, ele tem informações ali que podem ser valiosas dessas comissões, né? Então, a Câmara ela tem o poder de convocar essas autoridades do Poder Executivo local, né, como os secretários e os diretores, para comparecerem às sessões e fornecer ali informações sobre questões específicas relacionadas às suas atribuições. Então, a convocação se destina a obter informações sobre assuntos que estejam no âmbito das responsabilidades desses secretários ou diretores. Então, isso pode incluir temas como políticas públicas, execução orçamentária, programas governamentais, né, entre outros assuntos que fazem parte das atribuições desses cargos. Então, essa prerrogativa ela permite que a Câmara ela exerça seu papel de fiscalização sobre o Poder Executivo, né, garantindo que os representantes do Executivo forneçam informações necessárias para o entendimento, o acompanhamento das atividades governamentais, né? Além disso, proporcionaria transparência e responsabilização na gestão pública. Beleza? Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa. Então, as comissões podem receber de qualquer pessoa, pode ser a pessoa que está se referindo aqui, é qualquer pessoa mesmo, não é só as pessoas dentro da Câmara, né? É qualquer pessoa, tá? Contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Então você pode ir lá e reclamar. Você pode, como povo, você pode fazer aí uma queixa, né? Uma reclamação, uma petição. Então a Câmara é designada para ser um canal de recebimento de manifestações por parte da população. Então essas manifestações elas podem assumir diferentes formas, como petições, né? Petições são solicitações formais, reclamação, né? Que são as expressões de insatisfação, representações, né? Que são manifestações em nome de um grupo ou entidade, ou queixas, né? Que são manifestações de desagrado ou inconformidade. Então, as manifestações podem ser direcionadas contra atos específicos ali, realizados pelas autoridades ou entidades públicas, ou contra omissões, ou seja, situações em que se espera uma ação por parte dessa autoridade ou entidade e ela não ocorre. Então, essa atribuição reflete o papel da Câmara como representante dos interesses ali da população e sua função de fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo. Beleza? Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do Executivo, então ela pode também, né, ela pode não, né? É um papel do Poder Legislativo, é fiscalizar aí o Poder Executivo e da administração indireta, que são as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e fundações, né? Então aqui no parágrafo 2, as comissões especiais, aqui a gente já vai entrar no âmbito das comissões especiais, criadas por deliberação do plenário, né, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congresso, né, solenidades ou outros atos públicos. Beleza? Então aqui as comissões especiais, elas são um grupo de vereadores que são formados especificamente para lidar com assuntos específicos.
Então, a criação dessas comissões ocorre por deliberação do plenário, que é o órgão máximo da Câmara, compostos ali por todos os vereadores. Então, a principal função das comissões especiais é realizar estudos aprofundados sobre assuntos específicos. Então, isso significa que, quando há questões complexas, né, ou temas que exigem uma análise mais detalhada, a Câmara ela pode designar uma comissão especial para se dedicar a esses assuntos, a esses estudos. Então, além do estudo de assuntos específicos, as comissões especiais podem ser designadas para representar a Câmara em eventos como congressos, solenidades ou outros atos públicos. Isso mostra que essas comissões não estão apenas envolvidas na pesquisa e análise interna, mas também podem ter ali um papel externo na representação da Câmara em eventos oficiais. Então vamos dar um exemplo. Suponha que a Câmara ela tem ali a necessidade de examinar um projeto de lei complexo relacionado à revisão do plano diretor da cidade, né? Em vez de sobrecarregar o plenário com essa tarefa específica, o plenário pode deliberar e criar uma comissão especial para estudar e analisar detalhadamente o projeto. Então, essa comissão especial ela pode, então, apresentar suas conclusões e recomendações ao plenário, né? Então, além disso, se houver a necessidade de representar a Câmara em um congresso sobre urbanismo, essa mesma comissão especial pode ser encarregada dessa responsabilidade. Então, isso ilustra ali como as comissões especiais podem ser úteis para abordagens mais focalizadas, né, mais eficientes no tratamento de questões específicas. Show de bola? Na formação, aqui no parágrafo 3, né, na formação de comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional, né, dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Para vocês não se confundirem, eu não vou me aprofundar aqui muito no que significa, né, blocos parlamentares ou, né, partido, todo mundo sabe o que é, né, partido político. A gente vai falar aqui de uma forma bem simples para você entender. Então, quando a Câmara decide criar as comissões, seja comissões permanentes ou especiais, é necessário definir quais vereadores farão parte delas. Beleza? Então, esse processo de formação de comissões é crucial para garantir que diferentes perspectivas e interesses sejam considerados no trabalho legislativo. Então, o princípio estabelecido aqui nesse parágrafo 3, ele enfatiza a importância da representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares na composição das comissões. Então, isso significa que a distribuição dos membros das comissões deve refletir, tanto quanto possível, a proporção de assentos que cada partido ou bloco parlamentar detém à Câmara. Então, esse princípio ele visa promover a equidade, a inclusão no processo legislativo, garantindo que todas as correntes políticas presentes na Câmara tenham a oportunidade de participar ativamente nas comissões. Então, isso é especialmente relevante, pois as comissões desempenham um papel significativo na análise, né, na elaboração de pareceres e tomada de decisões ali sobre os projetos de lei e demais assuntos em tramitação. Então vamos dar um exemplo. Suponha que a Câmara tenha 5 partidos representados pelo partido A, B, C e D. E são 5, né? Se a Câmara decidir criar uma comissão com 10 membros para analisar uma questão específica, esse parágrafo está sugerindo que a formação dessa comissão deveria procurar refletir a proporção de representação de cada partido na Câmara. Então, se o partido A tem 30% dos assentos, ele teria aproximadamente 3 membros na comissão. O mesmo princípio se aplicaria aos outros partidos proporcionalmente. Então, isso ajuda a assegurar que todas as vozes sejam ouvidas e que o trabalho das comissões seja representativo da diversidade política presente na Câmara. Beleza? Então, as comissões parlamentares de inquérito, a gente está falando das CPIs aqui agora, né? Aqui a gente está falando das CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação, né? Então, o poder legislativo ele tem esse poder, né, de investigação próprios das autoridades judiciais,
além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criados por quem? Pela Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal pode abrir uma CPI mediante requerimento. Aqui existe um quórum, né, de 1/3 dos seus membros para a apuração de fato, determinado o prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Beleza? Criminal dos infratores. Então, aqui, né, esse parágrafo 4, as CPIs, elas são instâncias especiais ali criadas pela Câmara Municipal para investigar fatos específicos de interesse público. Então, elas têm um poder de investigação próprio das autoridades judiciais, né? Então, além dos poderes previstos no regimento interno da Casa, as CPIs ela têm o poder de realizar investigações similares ao de autoridades judiciais. Então, isso inclui a convocação de testemunhas, obtenção de documentos, né? E outras medidas necessárias para a apuração dos fatos. Então, a criação de uma CPI ela ocorre mediante requerimento. E esse requerimento deve ser assinado por pelo menos 1/3 dos membros da Câmara, como diz o texto, né? Então, esse é um critério que visa garantir ali que a criação de uma CPI ela seja apoiada por uma parte significativa dos vereadores, tornando o processo menos suscetível a decisões arbitrárias. Então, a CPI ela é criada para a apuração de um fato específico. O requerimento ele deve ser claro sobre qual é o objetivo da investigação. Então, além disso, é determinado um prazo certo para a conclusão da CPI, o que implica que a investigação ela deve ser realizada dentro de um período definido. Então, se as conclusões das CPIs indicam a existência de responsabilidade civil ou criminal por parte dos envolvidos, essas conclusões são encaminhadas, então, ao Ministério Público. Isso sugere que as CPIs têm um papel não apenas investigativo, mas também de fornecer subsídios para a responsabilização legal dos infratores. Beleza? Show de bola. Então aqui, né, aqui, vamos dar uma puladinha aqui, né? Aqui, beleza. Aqui, artigo 52, né? Galera, eu tô pulando, pelo amor de Deus, tá? Eu tô pulando os artigos porque eu sempre coloco os artigos que mais são cobrados em prova. Mas, pelo amor de Deus, você tem que fazer a sua leitura aí, tá? Faz sua leitura bonitinho, tudo certinho, para não ter erro, pelo amor de Deus. Então, vamos dar continuidade aqui à leitura. Vou colocar grandão aqui para você enxergar melhor. Então, a mesa, dentre outras atribuições, compete. Então, a mesa ela tem que tomar aqui, ó, todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, tá? Então, ela tem que ter toda a responsabilidade, as medidas necessárias ali, à regularidade dos trabalhos legislativos. Então, ela tem também que propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, né? Então, vamos por partes, né, para a gente entender certinho. Então, a mesa ela, né, é um órgão ali colegiado que lidera e coordena os trabalhos legislativos dentro da Câmara Municipal. Então, a mesa geralmente é composta por membros eleitos. Então, tem lá o presidente, como a gente aprendeu, né? O vice-presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e os secretários, o primeiro e o segundo. Então, ela tá conferindo à mesa aqui o poder e a responsabilidade de adotar ações, decisões, procedimentos que sejam considerados essenciais para garantir a regularidade dos trabalhos legislativos. Então, isso inclui manter a ordem durante as sessões, administrar o funcionamento adequado da Câmara, assegurar que os procedimentos regimentais sejam seguidos e resolver questões práticas ali que possam
surgir no decorrer dos trabalhos legislativos. Beleza? Então, né, a gente já falou aqui de tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, né? Então, a parte 2 aqui, ela vai falar de propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Então, a mesa ela tem a competência de apresentar projetos de lei, né, que tenham ali como objetivo criar ou extinguir cargos nos serviços da Câmara Municipal, né? Então, a proposição de projetos é uma forma de iniciar o processo legislativo, né? E aí eles vão discutir, vão votar sobre mudanças na estrutura de cargos na administração da Câmara. Então, eles podem criar e extinguir cargos, né? Extinguir significa eliminar. Então, a mesa ela pode propor a criação de novos cargos na estrutura administrativa da Câmara, o que pode ser necessário para atender as demandas crescentes ou melhorar a eficiência dos serviços. Então, da mesma forma, ela também pode propor a extinção de cargos se houver razões para reduzir a estrutura organizacional. Então, ela também ali, né, além de propor a criação ou extinção de cargos, a mesa também ela é responsável por propor os vencimentos associados a esse cargo. Vencimento significa o pagamento, né, o salário. Então, isso envolve definir os salários, benefícios e outras compensações relacionadas aos novos cargos que estão sendo criados ou aos que estão sendo extintos. Beleza? Aí aqui no 3, apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através de anulação parcial ou total de dotação da Câmara, né? Então aqui no 3 a gente está lendo esse aqui, ó. Apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através de anulação parcial ou total de dotação da Câmara. Então aqui, nessa parte 3, a mesa ela tem a responsabilidade de apresentar projetos de lei relacionados ali à abertura de créditos suplementares ou especiais. Então esses projetos constituem propostas legislativas que precisam passar pelo processo legislativo, né? Pelo processo legislativo regular, incluindo discussões, comissões, votações, né? Então, os projetos de lei propostos ali pela mesa têm como objetivo autorizar a abertura de créditos suplementares ou especiais. Então, créditos suplementares são recursos adicionais destinados ali, são recursos adicionais destinados a reforçar dotações orçamentárias já existentes, enquanto os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, a abertura desses créditos pode ser realizada mediante a anulação parcial ou total de dotação orçamentária da Câmara Municipal. O que isso implica? Que os recursos alocados inicialmente para determinadas despesas ou atividades podem ser redirecionados para outras áreas consideradas prioritárias ou emergenciais. Então vamos dar um exemplo. Suponha que a Câmara ela tem aí inicialmente, né, previsto um orçamento para realizar melhorias ali na infraestrutura do prédio legislativo. Mas devido a uma emergência, surge a necessidade aí de destinar recursos para a contratação de serviços de saúde para funcionários. Então, nesse caso, a mesa poderia apresentar um projeto de lei solicitando a abertura de crédito especial, autorizando a anulação parcial da dotação destinada à infraestrutura para direcionar os recursos para a área de saúde. Então, vai garantir ali uma flexibilidade orçamentária, né? E a capacidade de responder a demandas imprevistas.
Aqui no 4 devolver à tesouraria da Prefeitura Municipal o saldo de caixa existente na Câmara no final do exercício. Geralmente o exercício é de um ano, né? O exercício financeiro é de um ano. Então ele tem que devolver o saldo positivo, né? O saldo positivo de caixa existente. Então, no final do exercício, que é o ano fiscal, a mesa da Câmara Municipal ela tem a responsabilidade de devolver à tesouraria da Prefeitura Municipal o saldo de caixa que estiver presente na Câmara. Então, o saldo de caixa refere-se aos recursos financeiros não utilizados no decorrer do ano, os recursos que sobraram. Então, essa prática está alinhada ali com a gestão fiscal responsável, né, com a gestão fiscal responsável e a transparência, né, no uso dos recursos públicos. Vai garantir ali que o dinheiro não utilizado seja devolvido à administração municipal para possíveis realocações de recursos conforme a necessidade geral do município. Então, supõe ali que ao final do ano fiscal a Câmara ela tem um saldo de caixa remanescente devido a uma execução orçamentária eficiente ou as despesas que foram menores do que o previsto. Então, nesse caso, a mesa toma as medidas para devolver esse saldo à tesouraria da Prefeitura. Representar junto ao Executivo sobre necessidade de economia interna. Então, ela tem que fazer uma representação também ao Poder Executivo sobre a necessidade de economia interna. Contratar na forma da lei por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, ela pode também contratar pessoas de forma temporária. Elaborar e encaminhar ao prefeito até o último dia de julho a proposta orçamentária da Câmara a ser incluído na proposta do município e fazer, mediante ato, a discriminação analítica, né, das dotações respectivas, bem como alterá-las quando necessário. Se a proposta não for encaminhada no prazo previsto, será tomado como base o orçamento vigente da Câmara. Então aqui a mesa ela tem a responsabilidade de elaborar a proposta orçamentária específica para a Câmara. Essa proposta ela deve ser enviada ao prefeito municipal até o último dia útil de julho. Então a proposta orçamentária da Câmara elaborada pela mesa deve ser incluída na proposta geral do município. Então isso significa que a Câmara ela contribui com sua própria proposta orçamentária, que será integrada ao orçamento global do município. Então a mesa ela é responsável por detalhar de forma analítica as dotações orçamentárias específicas para a Câmara. Então essa discriminação detalhada inclui a especificação dos recursos financeiros destinados a diferentes áreas, projetos ou despesas da Câmara Municipal. Então a mesa ela tem o poder de realizar alterações nas dotações propostas se necessário. Isso permite ali uma flexibilidade na gestão orçamentária para ajustar as prioridades da Câmara de acordo com as necessidades e as circunstâncias que possam surgir. Então, se a proposta orçamentária for enviada ao prefeito até o último dia de julho, o orçamento vigente para a Câmara será tomado como base. Então, essa medida é uma forma de garantir que, mesmo na ausência de uma proposta atualizada, a Câmara ela tem um referencial financeiro para o próximo exercício. Beleza? Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara, o presidente da Câmara representar a Câmara em juízo e fora dele. Então, isso aqui é uma das atribuições do presidente da Câmara. A gente sabe que a Câmara é o poder legislativo, né? Então, ele vai dirigir, vai executar, vai disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Ele vai interpretar, fazer cumprir o regimento interno. Ele vai promulgar, ou seja, ele vai assinar ali, né, as resoluções e decretos legislativos. Ele vai promulgar as leis com sanção tácita. Sanção tácita é quando o silêncio do presidente da Câmara equivale como uma ação, né? Então não tem aquele ditado, quem cala consente. Então existe a sanção que o presidente ele assina o papel, se eu não me engano ele tem um prazo para fazer, se eu não me engano são 15 dias, a gente vai chegar lá. E a sanção tácita é quando o silêncio do presidente da Câmara, ele quer dizer que ele consentiu, ele deu o ok, né?
Então ele pode promulgar uma lei com sanção tácita ou cuja veto tenha sido rejeitado pelo plenário. Então ele pode promulgar, né, tanto uma sanção tácita, quando não precisa da voz do presidente, né, quando não precisa dar uma assinatura, o silêncio dele já é a promulgação, e cujo veto, ou seja, cuja foi vetado, né, as leis que tenham sido rejeitadas pelo plenário, beleza? Ele pode publicar também atos da mesa, as resoluções, os decretos legislativos e as leis que vier a promulgar, né? Então, aqui eu não vou me aprofundar porque tem que saber o que é lei, decreto, né? Tem que saber o que é leis. Então, esse daqui é uma parte mais aprofundada, mas você só precisa gravar essa informação que está aqui, né? Autorizar as despesas da Câmara, representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara a intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, né? Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Então, encaminhar o parecer prévio, a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado, então ele tem que encaminhar essa prestação de contas, requisitar o numerário destinados às despesas da Câmara e aplicar as disponibilidades financeiras do mercado de capitais e apresentar ao plenário até o último dia útil de cada mês o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas no mês anterior. Aqui no balancete vai ter o que entrou e o que saiu, né? Tanto impostos que entraram quanto os que saíram. Então aqui são os recursos recebidos e as despesas. A despesa foi o que saiu do mês anterior, tá? Das atribuições da Câmara Municipal. Então isso aqui também, deixa eu ver. Remuneração dos vereadores. Isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula. A gente vai deixar isso aqui para a próxima aula, que a gente vai falar aqui um pouco das atribuições da Câmara, que é um assunto recorrente em prova também. Tem também, né, como você vai trabalhar na parte legislativa, né? Você vai trabalhar o quê? Na parte executiva, né? Então tem que ver qual é a parte que você vai trabalhar, tá? Mas a gente vai falar dos dois, tanto do executivo como do legislativo, que aí fica para todo mundo, beleza? Mas esse concurso é porque eu dou aula para tanto concurso, se eu não me engano, esse concurso é para a prefeitura, né? Se é para a prefeitura, é poder executivo. Então pode ser que aqui ele não pegue tanto aqui vereador e nem Câmara Municipal, ele vá logo direto para o poder executivo. Se eu não me engano, se vocês puderem me corrigir nos comentários, eu acho que é para a prefeitura esse concurso, né? Beleza. Então, se for para a prefeitura, é melhor a gente focar mais na parte do poder executivo. Então, muito provavelmente, aqui, ó, poder executivo. Então, a gente vai começar a próxima aula nessa daqui, tá? Do poder executivo. E aqui o poder executivo é mais ligado à prefeitura, né? Você não vai trabalhar na Câmara. Esse concurso não é para a Câmara dos Deputados, é para a prefeitura, né? Então a gente vai dar uma ênfase melhor no poder executivo na próxima aula, beleza? Então, nosso material está aqui embaixo, tamo junto. Vamos para cima, estuda, que você um dia vai chegar lá e vai atingir seus objetivos. Valeu? Tamo junto.